Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre transfusão, continuar falando sobre transfusão nesse vídeo, falando sobre a visão geral do sangramento. Paciente que apresenta, de alguma forma, uma hemorragia que pode ser progressiva, pode ser intensa, e isso vai necessitar a avaliação da importância, da causa e, assim, o planejamento do manuseio desse sangramento. É importante que tenhamos o conhecimento de três fatores principais no controle de sangramento intraoperatório, após um acidente traumático e assim sucessivamente. Esses fatores de grande importância são a manutenção da volemia, a condição de transporte de oxigênio e as propriedades hemostáticas. A volemia é importante para se manter através da manutenção de uma pré-carga, um enchimento de cavidades cardíacas, a manutenção, então, de um fluxo sanguíneo através de um volume sistólico que é mantido pela pressão contrátil, mas também pelo volume que chega no retorno venoso ao coração. Então, a volemia é extremamente importante e o sangramento agudo e intenso pode levar a hipotensão importante, a choque hemorrágico e assim sucessivamente, prejudicando a microcirculação, que é extremamente danosa. É importante, então, manter algum grau de euvolemia ou de normovolemia e, em algumas situações em que a perda sanguínea é extremamente importante, muitas vezes a hipotensão permissiva, pelo menos para dar um tempo de fazer, de realizar a hemostasia, seja farmacológica ou cirúrgica, e não manter naquele período de sangramento ativo a tentativa de normalizar a pressão, tendo em vista que isso vai causar uma manutenção de sangramento mais intenso. Então, a manutenção da volemia, buscando uma pressão arterial em torno de 90 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica ou 60 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, na situação de extrema volemia, mas buscando a normalidade da volemia na sequência após a resolução, após a hemostasia propriamente dita. A questão da capacidade de transporte é que leva em consideração tanto a volemia quanto a quantidade de hemácias, já que a hemácia é o principal provedor de oxigênio aos tecidos. A gente vai ver depois que a quantidade de oxigênio trazida, diluída no plasma, é extremamente pequena e há uma grande importância na manutenção mínima de concentração de hemácia circulatória. Isso tudo vai ser de grande importância, mas é importante também que haja uma capacidade hemostática que impeça a manutenção desse sangramento no paciente que apresenta hemorragia. E essa capacidade hemostática pode estar alterada em diversos fatores, seja por patologia, por uso de drogas, ou mesmo pela diluição dos fatores de coagulação em plaquetas após a infusão de líquidos utilizados na tentativa de restabelecer a volemia, a própria perda desses fatores, plaquetas e fatores de coagulação, que são perdidas no fenômeno hemorrágico, e também a questão do consumo desses fatores na tentativa fisiológica de interromper o sangramento. Também a utilização de substâncias como antiplaquetários e anticoagulantes, que são muitas vezes necessários para impedir pacientes com grande risco de fenômenos tromboembólicos e muitas vezes lançam mão dessas drogas que acabam, em algumas situações, provocando, ao invés de conseguir impedir o fenômeno tromboembólico, pode até causar a própria hemorragia. Isso deve ser conhecido e tratado, manuseado de maneira adequada. Então, o paciente que apresenta hemorragia deve ser avaliado de maneira adequada, tanto em relação à causa, ao volume, e buscar meios de reduzir as perdas e tratar esse paciente de maneira a aumentar a sua tolerância no momento da perda de sangue e no momento da diminuição da capacidade de oferta de oxigênio. Isso que é muito utilizado em anestesia através do uso de sedativos, hipnóticos, de bloqueador neuromuscular e outras drogas que podem reduzir
a atividade metabólica do paciente, tornando ele mais tolerante a essas perdas. Os trabalhos realizados ao longo dos anos, na tentativa de buscar caminhos para se tratar e controlar hemorragias, vem apresentando grandes avanços, mas ainda há algumas dificuldades em relação a eles. Vários estudos apresentam desenhos diversos, o que dificulta a necessidade de comparação entre populações, entre situações clínicas e cirúrgicas, a concomitância de cenários também, atrapalhando a possibilidade de comparação e de geração de força de evidência científica, a falta de padronização de terminologia, que também dificulta a comparação, muitas vezes, entre diversos estudos, e tudo isso associado ainda à possibilidade de intervenções associadas que podem acontecer, tanto em determinados trabalhos, comparando situações diferentes ou comparando situações em que há intervenções associadas com situações em que não há outras intervenções, ou mesmo no momento de se realizar na tomada de decisão a estratégia clínica ou cirúrgica, a tomada de decisão em situações onde não há evidência científica e muitas vezes a gente toma conduta por semelhança daquelas situações que aparecem na literatura. Mas, de qualquer forma, todos esses fatores levam a grande prejuízo na formação das revisões sistemáticas e das meta-análises por apresentar grande tendência à heterogeneidade, levando à possibilidade de viés. Lembrando que a maioria dos estudos são realizados em pacientes submetidos a cirurgias abdominais e na abordagem de vários estudos, muitas vezes ocorre essa heterogeneidade por a comparação ou por adição de estudos com tipos diferentes de cirurgia. Tudo isso leva à heterogeneidade, que diminui a capacidade de formação de evidência de maneira adequada. De qualquer forma, na busca do manuseio desse paciente, é importante a manutenção da estabilidade hemodinâmica, sempre buscando entender o que naquele paciente, o que tem sido mais agressivo a ele, se é falta de volume, se é falta de hemácia, se é falta dos dois, e sempre buscando direcionar com estratégias adequadas o equilíbrio e a correção do que está acontecendo. E lembrar que essa estabilidade hemodinâmica é fundamental na manutenção de uma boa microcirculação, oferecendo substratos energéticos e oxigênio para a obtenção de uma oferta adequada aos tecidos que necessitam dessas ofertas para execução de suas atividades metabólicas. Lembrar também que, muitas vezes, o uso do sangue em situações não bem indicadas pode levar, da mesma forma que a hemorragia, pode levar também ao aumento do tempo de internação, de mortalidade, e, por isso, ao longo dos anos, vem sendo evoluída estratégia restritiva na manutenção de critérios mais precisos, onde pacientes mais rígidos, sem comorbidades prévias, muitas vezes têm um alvo transfusional, um gatilho transfusional muito mais reduzido quando comparado com aqueles gatilhos que vêm sendo implementados desde a década de 1940, onde pacientes normalmente recebiam sangue se tivessem um hematócrito abaixo de 30% ou uma hemoglobina abaixo de 10 gramas por decilitro. Isso já se demonstrou que não é ideal, que aumenta a chance de complicações várias e aumenta tanto o risco de complicações pela transfusão, como também reduz os estoques de um produto extremamente caro, extremamente importante, e que é finito. Então, é preciso que haja uma gerência, um manuseio adequado para que esse recurso
de tamanha importância não venha a ser utilizado de maneira inadequada, levando à falta do produto onde ele pode ser salvador ou levando à utilização em situações em que muitas vezes o paciente consegue sobreviver bem sem a utilização dele. E evitar sempre o agravamento de situações de hemorragia que podem cursar com agravamento muito rápido, e a tríade letal é um dos fenômenos mais graves, mais importantes que acontecem no agravamento progressivo das situações de hemorragia. A gente sabe que o paciente, quando sangra, ele vai perder fator de coagulação, vai perder plaquetas, e dependendo da quantidade dessa perda, o sangramento vai acabar sendo progressivamente aumentado, ou seja, o controle vai ficando cada vez mais difícil. Essa perda de sangue, essa perda de pressão arterial, o estado de hidratação desse paciente com exposição de álcools ou situações de trauma podem levar à hipotermia. Essa hipotermia vai agravar a coagulopatia que aconteceu pela perda dos fatores de coagulação em plaquetas, gerando uma diminuição do fluxo de microcirculação, e os tecidos começam a entrar em metabolismo anaeróbico, que vai gerar a acidose. A acidose vai piorar a coagulopatia, e a coagulopatia vai gerar mais sangramento, que vai causar mais hipotermia, que vai gerar mais acidose, entrando num ciclo vicioso, num estado extremamente grave, que muitas vezes leva a um óbito do paciente, muitas vezes pelo retardamento, pela falta de gerenciamento adequado e de agilidade no tratamento do sangramento do paciente. A oferta de oxigênio tecidual é considerado, de certa forma, uma luxúria, uma vez que em indivíduos normais, por exemplo, 70 quilos de peso corporal em média, esses pacientes em repouso conseguem ter uma oferta de tecido, de oxigênio tecidual na ordem de 800 a 1.200 ml por minuto. É uma quantidade bastante grande comparado com o consumo desses pacientes, que é da ordem de 1/4 desse valor. Então, se você oferece 800 a 1.200 ml por minuto de oxigênio e consome apenas 1/4, vai sobrar 3/4 daquele conteúdo de oxigênio que estava sendo oferecido pela circulação arterial, e na recirculação vai voltar, na circulação venosa mista ou central, algo em torno de 70%, 65% de saturação venosa. Então, isso se dá porque a taxa de extração de oxigênio é da ordem de 20% a 30%. Então, você tira cerca de 30%, vai sobrar ali 70%, uma saturação venosa bastante interessante. Mas em situações onde ocorre diminuição da oferta ou aumento do consumo, por aumento, por exemplo, da atividade metabólica, você vai ter uma extração, uma taxa de extração aumentada e, consequentemente, a saturação venosa vai diminuir de maneira proporcional. É importante também saber que essa oferta de oxigênio tecidual ela surge a partir do conteúdo arterial. Uma parte muito pequena vem diluída no plasma, cerca de 0,03 ml por ml de sangue para cada 100 milímetros de mercúrio, perdão, de pressão parcial arterial de oxigênio. Mas ligado à hemoglobina, você vê em cerca de 1,34 ml para cada grama de hemoglobina, numa concentração, numa saturação de 100%. Então, se estiver saturado a 100%, cada grama de hemoglobina vai carregar 1,34 ml de oxigênio, muito mais do que aquele que vai sendo transportado, diluído no plasma. E quando você multiplica esse conteúdo pelo débito cardíaco, você consegue o resultado, que é a oferta tecidual de oxigênio. Essa oferta, então, ela vai ser adequada no paciente rígido, como mencionado. Se o paciente sangra, ele vai perder tanto o débito cardíaco quanto vai perder a massa,
e a gente tem que entender o que ele perdeu mais para poder pontuar, para poder seguir o caminho ideal do tratamento, do planejamento desses pacientes. Há diversos mecanismos de compensação no sangramento. Um deles, a ativação do sistema nervoso simpático, leva ao aumento da contratilidade miocárdica e da frequência cardíaca, tentando manter o débito cardíaco do paciente. O mesmo sistema nervoso simpático vai também gerar uma vasoconstrição, principalmente em alguns setores, levando à redistribuição da microcirculação. Isso aumenta a circulação em tecido nobre, como cérebro, coração, fígado, rim, mas diminui a circulação sanguínea do tecido do músculo estriado e também no aparelho digestivo. Essa diminuição do fluxo sanguíneo do aparelho digestivo muitas vezes também leva a complicações devido à isquemia de mucosa, que pode gerar translocação bacteriana, gerando inflamação sistêmica e também outras complicações. Outro mecanismo de compensação é o aumento da taxa de extração de oxigênio, já mencionado anteriormente. Um outro fator ainda de compensação é o aumento da concentração da produção de 2,3-fosfoglicerato. Toda vez que o paciente apresenta acidose, ocorre a entrada de cargas positivas, entra hidrogênio no interior das hemácias e ela produz 2,3-hidroxi-2,3-fosfoglicerato, que é uma carga negativa para manter o equilíbrio de Donan. Em geral, os ambientes biológicos eles mantêm um equilíbrio entre cargas negativas e positivas graças ao chamado equilíbrio de Donan. Então, quando há acidose, entra carga positiva na hemácia e ela produz mais 2,3-fosfoglicerato. Ocorre que o 2,3-fosfoglicerato ele tem grande afinidade pela hemoglobina e ele desloca o oxigênio. Então, se o paciente tem acidose, esse fosfoglicerato vai fazer com que haja uma liberação mais fácil de oxigênio nos tecidos, constituindo com isso o chamado efeito Bohr. Então, isso é extremamente importante, extremamente significativo, e é importante que pacientes em acidose, por causa de outro fator, acidose metabólica causada, por exemplo, por hemorragia, você evite utilizar o bicarbonato, porque senão você vai ter uma diminuição do débito cardíaco e o recurso que é compensatório vai estar diminuído. Se você der bicarbonato, você vai diminuir a produção do 2,3-fosfoglicerato e aquele oxigênio que seria liberado com facilidade não vai ser mais. O paciente está precisando de oxigênio na periferia, mas você manteve o paciente em alcalose ou em pH maior do que ele deveria estar fisiologicamente, graças à perda de fluxo sanguíneo periférico. Isso prejudica muito a oferta de oxigênio tecidual. Então, se o paciente está com acidose, desde que não seja uma acidose extrema, você tem que corrigir a causa, não a acidose, que é o resultado de algum efeito que você tem que corrigir. Então, o 2,3-fosfoglicerato aumentado funciona como um mecanismo compensatório, aumentando a liberação de oxigênio tecidual, chamado efeito Bohr. Muitas vezes a gente oferece um aumento de oxigênio aos tecidos, ou seja, por aumento da quantidade de massa, aumento da fração esperada de oxigênio, e nem sempre isso resulta numa taxa aumentada, numa extração aumentada, ou em consumo aumentado a partir dessa oferta. Isso pode acontecer por vários motivos, alguns eu relacionei aqui. O paciente, por exemplo, que não tem débito de oxigênio, ele pode ter sangrado, ele pode ter perdido líquido de alguma forma, mas se ele ainda não tem débito, o que restou está sendo suficiente, você não precisa dar oxigênio, não precisa dar sangue para ele, porque já não vai melhorar nada, ele não está sofrendo por causa disso. Você tem só que corrigir a causa. Se o paciente, por acaso, recebe um sangue estocado, aquele 2,3-fosfoglicerato que eu comentei, no sangue estocado, acontece o contrário, ele começa a ter consumo desse 2,3-fosfoglicerato a partir do terceiro, quarto dia, praticamente não tem nada. E se você faz a transfusão naquele paciente com esse sangue estocado de mais de 4, 5 dias,
você vai ter naquele sangue muito pouco 2,3 de fosfoglicerato e o oxigênio vai ter uma afinidade muito grande pela hemoglobina, vai ser liberado com dificuldade no momento em que você precisa dar oxigênio para ele. Então, o sangue estocado, muitas vezes, oferecido ao paciente, ele não vai ajudar muito na redução daquela acidose metabólica do paciente. Você vai estar dando oxigênio, você vai estar dando hemácia, mas a hemácia não está liberando o oxigênio porque ela está mais velha, ela tem pouco 2,3 fosfoglicerato, então ela não libera o oxigênio com facilidade. Isso é uma outra situação. A terceira situação que eu comentei aqui é a desóxia celular. Muitas vezes o paciente tem uma alteração fisiológica nas células, principalmente a nível de mitocôndria, que faz com que tenha dificuldade de absorver o oxigênio, retirar o oxigênio da circulação e manter e absorver nas células para utilização de metabolismo aeróbico. Essa doença mitocondrial, muitas vezes, faz com que o paciente que está em acidose metabólica, ele não conseguindo utilizar o oxigênio que você está oferecendo, você vai fazer a monitorização da saturação venosa mista de oxigênio, tá? Às vezes até mais alto que 70%, mas ele continua em acidose. Isso aí pode acontecer em algumas situações especiais. O paciente tem acidose metabólica, você dá oxigênio e dá hemácia para ele, mas aquele monte de oxigênio que está sendo oferecido aos tecidos, ele não consegue converter em benefício ao paciente. Então, a acidose metabólica com saturação venosa mista aumentada é uma sugestão desse tipo de complicação. E sempre pensar que quando você vai pensar em dar sangue para o paciente, você tem que ver se realmente tem indicação, porque dar sangue gera vários riscos. Você tem risco, inclusive, do erro transfusional. Você trocou o sangue, deu sangue errado, ou deu sangue para o paciente errado. Mas tem também as outras complicações, tanto imunológicas quanto não imunológicas, que podem também ser imediatas ou tardias. Então, você tem a doença, a lesão pulmonar relacionada à transfusão, você tem a sobrecarga ventricular relacionada à transfusão, você tem a aloimunização, você tem as diversas possibilidades de infecção, todos esses contextos são de risco permanente em qualquer tipo de paciente, em qualquer tipo de evento transfusional. Então, o primeiro passo a reduzir complicações transfusionais é a indicação precisa, se há indicação realmente de transfundir o sangue ou não. E depois os protocolos que visam as conferências de nome, de tipo de sangue, todas essas coisas, na busca da diminuição de erro transfusional. Depois disso, ainda, mesmo se tudo foi feito corretamente, ainda tem os riscos inerentes que estão classificados aqui, como eu disse, riscos de complicações tardias ou imediatas e que podem ser ainda imunológicas ou não. Na visão geral, então, é preciso ajustar o volume circulante do paciente, seja durante um sangramento agudo ou não, se ele já fez a hemostasia ou não, mas sempre pensando, se o sangramento é maciço, tentar ter uma maior tolerância a uma redução, a uma certa redução de pré-carga e uma hipotensão permissiva naqueles momentos de maior sangramento para tentar não ficar jogando sangue fora, jogando líquido fora, qualquer que seja o tipo de volume que você está dando para o paciente. Se ele está com a torneira aberta, não vai adiantar nada. Então, tentar manter nesse momento de sangramento maciço, uma pressão arterial sistólica em torno de 90 milímetros de mercúrio e a pressão arterial média em torno de 60 milímetros de mercúrio, respeitando sempre aquelas situações mais especiais, paciente que é coronariopata, paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente com arteriosclerose, esses pacientes você precisa oferecer um pouquinho a mais do que o paciente que era previamente rígido. Então, esse nível de pressão pode, muitas vezes, ter que ser um pouquinho mais alto nesses pacientes. Evitar sempre excesso de líquido. O excesso de líquido, como eu falei, pode aumentar a pressão hidrostática e levar à perda mantida de volume que você está tentando produzir a hemostasia e não consegue, porque você está mantendo a pressão alta
ou aquela quantidade excessiva de cristalóide que vai gerar edema de mucosa, vai piorar, edema de tecidual, que vai piorar a microcirculação. E quando você piora a microcirculação, você leva menos hemácia, leva menos leucócito, leva menos proteína, fatores que vão propiciar aumento da incidência de decência, de infecções e assim sucessivamente. Então, evitar excesso de líquido. Os dados hemodinâmicos na avaliação desse paciente vão ser compatíveis com a gravidade dele. Um paciente que está com sangramento que não é tão expressivo, a avaliação estática de monitorização, pressão arterial, frequência cardíaca, até uma pressão venosa central, para dar algum grau de estimativa, né, em alguns casos, pode ajudar de alguma maneira. E à medida que a coisa vai se complicando mais, ou que a coisa já surge de maneira muito intensa, a associação de outros recursos. Ultrassom da veia cava inferior, para ver o gradiente de diâmetro da veia cava durante sístole e diástole, o ultrassom torácico, ou o ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, para verificar válvulas, verificar enchimento ventricular e assim sucessivamente. As condições mais graves podem indicar a necessidade de estudos hemodinâmicos, ou avaliação de monitorização dinâmica, como a variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, e assim sucessivamente, que vão ser muito mais fiéis na resposta quanto à responsividade ou não à reposição de líquido. Em alguns casos, onde não se consegue preparar o paciente em cenário adequado para avaliação dinâmica de responsividade a líquido, você pode fazer a elevação dos membros inferiores, que já vai ter uma resposta ou não a esse retorno aumentado durante essa elevação passiva dos membros. E lembrando que para a avaliação dinâmica, o ideal é o paciente estar completamente relaxado, bloqueio neuromuscular, tórax fechado, sem arritmia, volume corrente de 8 ml por quilo de peso, e isso vai mostrar em algumas situações se esse paciente tem a responsividade ou não à reposição de líquido. Sempre que se pensar em repor o líquido extracelular, a utilização de solução isotônica é muito melhor. Soluções balanceadas oferecem mais riqueza de eletrólitos e menos edema, embora, como vai ser visto em outro vídeo, a comparação entre cristalóides e entre cristalóides e coloides, e entre coloides, ela é muito controversa, não se consegue demonstrar de maneira fiel que uma solução é melhor que outra. Então, em geral, a utilização da associação de soluções muitas vezes leva, pelo menos, à diminuição dos efeitos colaterais de cada um. Por exemplo, as soluções isoncóticas causam menos edema, são soluções que permanecem na circulação por mais tempo e saindo com mais dificuldade da corrente sanguínea, vão manter a macrohemodinâmica mais estável, mas, em compensação, alguns colóides vão levar a aumento ou piorar a coagulopatia, como, por exemplo, os hidroxetioamida, que tem essa capacidade quando utilizadas as soluções com alto peso molecular. O hidroxetioamida de peso molecular de 450, por exemplo, é um dos piores que tem. Ele leva à piora da coagulopatia, leva a maior risco de insuficiência renal, entre outras complicações. Mas na associação entre colóides e cristalóides, principalmente os cristalóides balanceados, usando menos quantidade de cada uma, muitas vezes a gente consegue um meio termo bem adequado para o paciente. Lembrando sempre também o cuidado com o alvo transfusional. Pacientes previamente rígidos podem ter esse alvo em torno de 7 gramas por decilitro, e os pacientes com aquelas limitações que eu mencionei, coronariopata, arteriosclerótico, DPOC, tentar manter uma tolerância um pouco maior, manter uma estratégia uma estratégia menos restritiva, né? Com um alvo transfusional de 9 gramas por decilitro, até porque esses pacientes não foram englobados nos estudos que levaram
a demonstração de que gatilhos transfusionais menores são melhores. Então, eles são melhores para pacientes previamente rígidos, isso aí já foi demonstrado. Mas para pacientes com essas limitações fisiológicas, isso não foi demonstrado, então a tendência é manter ainda algo próximo do que era recomendado no passado. E a fração inspirada de oxigênio sempre deve ser mantida a menor possível, que consiga manter uma saturação adequada. Evitar a hipóxia é importante, porque a hipóxia leva a metabolismo anaeróbico e acidose, mas a hiperóxia destrói surfactante e também leva a aumento da produção e liberação de citocinas inflamatórias, que podem levar à inflamação tanto do pulmão quanto inflamações sistêmicas em algumas situações. A perfusão e a oxigenação tecidual são extremamente dependentes, como foi dito, da volemia e da quantidade de hemácias. Então, no paciente que sangra, a gente tem que ter a avaliação laboratorial de hematócrito e hemoglobina para observar os gatilhos transfusionais, se vão ser, se está aproximando deles ou não, e a monitorização laboratorial e em tempo real, através da mensuração do lactato. O lactato aumentado demonstra que está ocorrendo o metabolismo anaeróbico, começa a ter aumento da concentração de ácido lático, e isso aí vai gerar, vai apontar para a necessidade de condutas mais assertivas. Obviamente, com o metabolismo anaeróbico, com a acidose metabólica, começa a ter consumo de déficit de base, que vai servir para orientação de condutas no caminho desse cortejo fisiopatológico. Observar o débito cardíaco, quando possível, através da utilização dos recursos mencionados, ecocardiografia, quando possível, os algoritmos que levam em consideração a bioimpedância para a mensuração de débito cardíaco, o que se dispuser naquelas situações de maior gravidade. Muitas vezes, na abordagem de planejamento, avaliação pré-anestésica de pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de grande porte, principalmente se esse paciente possui um tipo de sangue raro, algumas estratégias podem ser adicionadas. Duas são bastante mencionadas. A avaliação de hemodiluição não hemovolêmica é uma possibilidade, se obter sangue do próprio paciente de maneira preventiva e precoce, estimulando a produção de mais hemácias com oferta de íon ferroso, sulfato ferroso, e às vezes com indicação de eritropoetina, aumentando a produção de hemácias nesse paciente. Então, põe o paciente em condições de normalidades após a retirada do próprio sangue, que vai ficar estocado, e se esse paciente vir a sangrar, você pode utilizar o próprio sangue dele. Essa é uma conduta possível, embora isso também não obrigue a você retornar aquele sangue para o paciente se ele não tem indicação após a cirurgia ou durante a cirurgia, não teve sangramento importante, não é porque você tirou que você vai ter que repor aquele sangue nele. O sangue que foi retirado, ele também vai sofrer os processos de envelhecimento, os processos de estocagem, que são muitas vezes deletérios. Então, só vai usar se houver realmente necessidade. Lembra que o 2,3-fosfoglicerato vai diminuindo ao longo dos dias, e depois que você transfunde aquele sangue no paciente, vai levar 12 a 24 horas para começar a chegar à normalidade. A hemácia envelhecida, que está com um pouco 2,3 de fosfoglicerato, depois da transfusão, ela demora. Você precisa de oxigênio agora, você não vai contar muito com ele, porque ele vai demorar o processo de restabelecer o metabolismo do 2,3-fosfoglicerato. Então, como eu disse, vai levar ali 12 a 24 horas. Mas existe a possibilidade da hemodiluição não hemovolêmica. Outra possibilidade é a hipotensão permissiva, muitas vezes utilizada em vários cenários, mas nunca associar esses dois recursos. A hemodiluição não hemovolêmica não deve ser associada com a hipotensão permissiva. Outras avaliações também possíveis são o índice de choque. A gente lembra que é a divisão da frequência cardíaca
pela pressão arterial sistólica, leva a esse chamado índice cardíaco. Então, quando você tem, na verdade, a pressão arterial sistólica dividido pela frequência cardíaca, você vai ter esse índice de choque, que no indivíduo normal é em torno de 0,7, 0,6, e na paciente gestante é em torno de 0,9. Se o índice de choque está dando um resultado maior que isso, numa dessas situações, provavelmente esse paciente está entrando em instabilidade hemodinâmica e grande chance de aumentar o tempo de internação e a mortalidade desse paciente. Os parâmetros dinâmicos podem ser utilizados também, como foi mencionado anteriormente, com a utilização de variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso e assim sucessivamente. E, na dúvida, se esse paciente está sendo bem cuidado ou não, ou se ele está respondendo bem ou não a esses cuidados, a observação da saturação venosa de oxigênio, que vai ter que estar em torno de 70%. Na maioria dos pacientes, quando estiver em torno de 70%, significa que ele está recebendo a quantidade que ele precisa de oxigênio, embora se em algumas situações especiais, isso também não vai significar tanta proteção assim, porque pode ter também aquela chamada doença mitocondrial, que leva à diminuição da capacidade de utilização do oxigênio oferecido ao paciente. Mas aí, nesse caso, ele também vai estar apresentando acidose metabólica, aumento do lactato, na maioria das vezes, ou se ele não está apresentando, ele deve evoluir para isso, se não for corrigido o mal que tá cometendo. Outro recurso é o gradiente arteriovenoso de dióxido de carbono, que vai mostrar para a gente, quando esse gradiente alarga, quando estiver acima de 6 milímetros de mercúrio, significa, na maioria das vezes, que esse paciente está com um fluxo sanguíneo e microcirculação reduzido, levando a menor capacidade de lavar aquele CO2 periférico, que vai fazer com que haja esse alargamento arteriovenoso. Então, igual ou abaixo de 6 milímetros de mercúrio nesse gradiente, significa que pelo menos a microperfusão tecidual está satisfatória. E aí, alguns fluxogramas podem ajudar, pelo menos no entendimento do que pode acontecer, e pode ser até utilizado na clínica para mostrar o caminho do que pode estar acontecendo com o paciente. Se o paciente tem uma saturação venosa de oxigênio menor que 70, ele pode estar ou com falta de oxigênio, seja essa falta de oxigênio por falta de hemoglobina, paciente que apresentar uma queda na hemoglobina, ele pode ter uma deficiência, uma insuficiência de oferta de oxigênio. Essa falta de oxigênio também pode ser por falta de volume circulatório ou de contratilidade miocárdica. E a diferença disso pode ser feita nesse momento em que você observou que tem uma hemoglobina normal ou acima do mínimo necessário, a resposta à reposição de volume através dos recursos de monitorização com a avaliação de variação de volume sistólico ou variação de pressão de pulso, mostrando aqui os pontos de corte para você observar se esse paciente está precisando de volume ou não. Mas ele também pode ter aumento da saturação venosa de oxigênio com a normalidade do fluxo sanguíneo periférico de microcirculação, está com um gradiente, um gradiente menor que 6, e se ele está com a saturação venosa acima de 70 e um gradiente pequeno, significa que ele está com a oferta de oxigênio, tanto pela quantidade de massa quanto pelo fluxo sanguíneo normal. Se ele, por acaso, apresenta acidose ou a lactacemia dele aumenta, ele pode ter uma citopatia pela doença da mitocôndria. E aí, se ele apresenta, nesse caso, aumento da saturação venosa de oxigênio, com alargamento do gradiente arteriovenoso de CO2, esse paciente provavelmente está precisando ou melhorar a contratilidade miocárdica ou a volemia dele. Isso pode ser visto
avaliado pela avaliação dinâmica de resposta à volemia. Outro fluxograma muito interessante começa já pela mensuração do lactato. Se ele estiver alterado, é mais preocupante. Se ele estiver alterado e a saturação venosa estiver caindo, aí a gente tem que ver se essa saturação venosa está caindo por falta de hemácia. Aqui, com esse gradiente arteriovenoso de CO2, ele não tem alteração de microcirculação. Então, se está acontecendo esse cortejo, provavelmente falta hemácia para ele. Mas, se ocorre um alargamento do gradiente arteriovenoso de CO2, então, ele precisa de melhorar a microcirculação, seja por melhorando a volemia ou melhorando a contratilidade. Isso aí vai ser avaliado pelos mecanismos mencionados, entre eles a avaliação dinâmica de resposta ou variação de volume sistólico, ou variação de pressão de pulso, por exemplo. E se ele apresenta um aumento da saturação venosa, então a gente tem que ver se ele apresenta esse aumento da saturação venosa, mesmo estando com o lactato aumentado, ele vai ter alguma alteração funcional de mitocôndria, né? Porque tem que ver se ele está com a volemia aqui, com esse gradiente diminuído, ele está com o débito cardíaco bom. Então, se ele está com essa lactacemia aumentada e está com a saturação aumentada, você está com o fluxo de microcirculação normal, está tudo bem. Então, se ele não está melhorando esse lactato, é porque o oxigênio que ele está sobrando aqui não está sendo suficiente para metabolismo aeróbico, ele deve ter alguma doença, alguma disóxia celular. Aqui do outro lado, a gente tem as situações do lactato ainda abaixo de 2, significa que ele ainda não caminhou para a gravidade, ele tem um tempo maior de resolução. A gente tem que ver se ele está com a saturação elevada, o que é bom para ele, se ele está com lactato baixo, se ele está com o gradiente arteriovenoso de CO2 baixo, significa que ele não tem nenhuma questão a ser resolvida, mas se o gradiente começa a aumentar, ele ainda não alterou nada disso, mas ele vai alterar se você não cuidar dessa microcirculação dele. E aqui ele já está começando a apresentar alguma alteração, apesar do lactato não estar elevado, ele tem diminuição da saturação venosa, que pode ocorrer por conta ou da falta de microcirculação adequada ou da falta de hemácia, para ele não caminhar para esse lado de cá desse diapositivo. Bom, então, esse paciente tem que ser controlado em relação às perdas. O que pode agravar esse paciente? A coagulopatia é um dos fatores que não foi mencionado, a gente mencionou aqui, falou sobre a reposição de volume, onde é importante, falou sobre a reposição de hemácia, quando é necessário. E aqui a gente vai falar um pouco da coagulopatia, que pode acontecer em diversos momentos. Ela pode ser causa ou consequência da hemorragia do paciente. Essa coagulopatia pode surgir por causa das perdas. O paciente sangrou por algum motivo, um acidente, uma cirurgia, uma lesão intraoperatória, ele teve perdas. Isso pode levar, dependendo da quantidade do que ele perde, em fatores de coagulação em plaqueta, ele pode ter uma coagulopatia por perda. Ele pode ter associado uma coagulopatia por hemodiluição, que você vai ter que dar líquido para esse paciente que está sangrando, e ele vai fatalmente ter a coagulopatia também por consumo, porque ele vai consumir fator de coagulação em plaqueta tentando estancar aquele sangramento. E, apresentando isso tudo, a coagulopatia vai se perpetuar se a gente não fizer uma reposição suficiente para ele. E, além disso tudo, se você precisa repor muito sangue para esse paciente, ele fatalmente pode evoluir para uma hipocalcemia, porque a gente sabe que o anticoagulante, o citrato, ele é quelante de cálcio. Se você não cuidar do cálcio desse paciente, você vai ficar oferecendo coisas para ele e que vão diluir o cálcio dele. O anticoagulante que ele está recebendo junto com o sangue transfundido vai levar embora o cálcio do paciente e ele vai continuar sangrando por causa de uma coagulopatia por hipocalcemia. Então, é importante acompanhar isso também.
E tudo isso pode levar à tríade letal, que é o agravamento dessa coagulopatia por perdas, coagulopatia de consumo, de hemodiluição, pela própria perda, agravada pela hipocalcemia aqui, mas na tríade letal agravada pela acidose e pela hipotermia, que é preciso evitar a todo custo manter esse paciente aquecido na medida do possível. Essas foram as nossas fontes, espero que tenham gostado. E quem gostou, compartilhem, deem um like. Muito obrigado pela companhia.